Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos de vocês já cursaram escola primária, ensino médio, faculdade, né? Quantos de vocês já cursaram e quantos de vocês repetiram o ano? Reprovaram e tiveram que repetir o ano? Certamente é que muitos já tiveram que ter essa experiência ruim, porque não se teve tempo suficiente para estudar e aí acabou vacilando numa prova ou outra, porque de fato bagunçou o ano inteiro, né? Quis saber de curtição, de diversão e aquela coisa, e não prestou atenção, a devida atenção no que deveria prestar e acabou fatidicamente tendo que repetir o ano. Ver pessoas que começaram junto ali o ano letivo, se formando, às vezes até se graduando, e você ficando para trás, tendo que refazer aquele ano que para você acabou sendo perdido naquela área, né? E tendo que refazê-lo novamente. Assim como uma escola, uma faculdade, nós no deserto também temos um tempo determinado. Deus não nos trouxe para o deserto para que a gente fique um tempo indefinido. Não. Deus nos trouxe para o deserto com um tempo determinado, para que nós passássemos pelo deserto por aquele determinado tempo e que nesse determinado tempo nós obtivéssemos uma evolução. Como o apóstolo Paulo vai dizer, já não sou mais quem eu era, já tive uma evolução. Tá certo que ainda não alcancei aquilo que eu pretendo alcançar, mas de fato eu já não sou mais quem eu era. Mas algumas pessoas estão como na época de escola mesmo, repetindo ano. Chega-se um determinado tempo que Deus nos preparou para estarmos aqui no deserto e nós não avançamos para a próxima fase, para o próximo nível. Nós simplesmente somos reprovados e temos que repetir aquele processo. Algumas pessoas falam, você está atrasando a sua saída do deserto. Sim, de fato. Porque se nós temos um prazo para nós mostrarmos a nossa mudança, para nós evidenciarmos aquilo que nós precisamos mudar e a gente não consegue atender isso, não conseguimos ser aprovados, então fatidicamente a gente vai ter que voltar para o início do deserto. Algumas pessoas, eu costumo dizer, que elas não estão num deserto muito longo. Algumas pessoas elas estão apenas repetindo desertos que deveriam ser curtos. O povo que saiu do Egito, eles ficaram dando voltas no deserto. O tempo de caminhada era um tempo determinado e curto, relativamente curto em comparação com os anos que eles ficaram no deserto. E por que ficaram todo esse tempo? Ficaram todo esse tempo porque o tempo que Deus preparou que eles atravessassem, eles não cumpriram os requisitos. Quando eu e você falhamos na nossa missão, na missão que Deus nos dá, então, de maneira clara, temos que repetir o processo. Porque a Bíblia não tem prazer na morte do ímpio. Aliás, a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso o esforço dele em nos proporcionar oportunidades para que mudanças possam ocorrer nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o povo levado cativeiro, exilado lá na Babilônia, Deus dá um prazo para eles. Olha, daqui 70 anos eu virei e vou fazer uma transformação aqui. E nesse tempo, eles tinham que plantar, eles tinham que colher, eles tinham que seguir a vida ali, mas de forma correta, orando pela nação, orando pelo país, buscando a paz, construindo. Ou seja, eles tinham uma missão durante aquele tempo de exílio. Não era simplesmente um castigo, não era simplesmente, olha, você foi um mau garoto, por isso vou te colocar de joelhos no milho. Não. A Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama. Não é simplesmente castigar por castigar, mas é para nos corrigir. Se hoje nós estamos sem cônjuge,
né? Sem o marido, sem a esposa, sem os companheiros. Se hoje eles estão vivendo uma outra vida, queridos, a gente precisa olhar um pouquinho para nós e entender que Deus nos trouxe ao deserto, como diz Oséias, para que Ele pudesse falar ao nosso coração. Só que a gente vem para o deserto e a gente ouve tudo menos Deus. A gente ouve o nosso lamento, o nosso choro, a gente ouve as conversinhas por aí, né? As conversinhas paralelas, nos dizendo para desistir, aquela conversa toda. A gente ouve, sim, aquilo que o marido está fazendo, aquilo que a esposa está fazendo. Todos os ruídos externos a gente está pronto para ouvir, mas aí a gente acaba não ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. E o objetivo de nos trazer ao deserto é falar ao nosso coração. Só que se a gente não ouve no tempo que Ele determinou, ok, ao findar daquele tempo, Ele vai nos proporcionar um outro tempo, que pode ser do mesmo tanto, como pode ser maior, para que a gente possa, então, verdadeiramente ouvir o que Ele tem a nos dizer. A Bíblia também nos diz que Deus nos traz ao deserto para mostrar, para evidenciar o que tem no nosso coração. Mas a gente se faz de cego, de surdo e às vezes até de mudo, porque a gente se recusa a orar também, né? As pessoas se indignam e elas dizem, não vou nem orar, larga a mão disso, tal, não tenho mais forças, enfim. Quando nós fomos chamados ao deserto, nós somos chamados com uma missão e temos que cumprir essa missão que Deus nos deu ao deserto. Tá certo que abandonar é mais fácil, Queridos, quando você está indo para a escola e você tem aquele período ali, e normalmente é um período que todos os seus amigos estão curtindo, estão bagunçando aquela coisa, mas você precisa estar ali naquele período de aula. É chato, né? É chato. É mais fácil abandonar e ir lá curtir com a rapaziada? É mais fácil. É mais gostoso, é mais divertido, vai te dar mais prazer e mais satisfação, claro, é óbvio. Mas isso a curtíssimo prazo e a longo prazo. Quantas pessoas que chegaram na sua idade mais madura ou até mesmo na velhice olham para trás e se arrependem de não terem dado a devida atenção quando deveria fazer? E isso é para todas as coisas na nossa vida, não só para a questão da escola. Quantas pessoas essa semana, um pouco atrás, eu tive uma terrível dor de dente. E quanto eu lamentei por não ter cuidado dos meus dentes quando eu deveria. E é justamente o que nós ensinamos para os nossos filhos, né? Olha, escove o dentinho, passa o fio dental, porque lá na frente você pode perder os dentes, pode ter problema, isso e aquilo. Mas a criança ali, até o adolescente, e às vezes até o adulto, ele vai dizer, não vai se preocupar. Porque vai ser gostoso você chupar aquele pirulito, aquela bala, ingerir aquele doce, né? Às vezes até em demasia, mas porque é prazeroso, porque é gostoso, você nem pensa no futuro. Então a preocupação está ali no momento. E quando nós estamos falando em deserto, nós estamos falando dos cuidados emergenciais. Nós estamos falando de pessoas que querem ter prazer e satisfação ali naquele momento, mas não pensam a longo prazo, não pensam numa destruição que estão acumulando lá para frente. Simplesmente querem ter maridos e esposas de volta e não importa o que aconteça, não importa como vai viver depois, porque não teve transformação aqui, não teve transformação ali. E as pessoas não querem saber, simplesmente querem o marido de volta. Algumas pessoas até querem burlar o período de deserto, né? Vou procurar coisas mais fáceis para eu me virar. Muitas pessoas vão para bruxaria, para feitiçaria, para macumba, para o candomblé. Para quê? Para tentar suplantar a ideia de Deus de permanecer no deserto para ser tratado, para ser curado, para ser melhorado, transformado, aperfeiçoado, corrigido. A gente não quer isso. A gente quer os meios mais fáceis, né? Assim como na escola, assim como em toda a nossa vida. A gente quer a forma mais fácil. A gente não quer passar por processo. Só que tudo na nossa vida tem processo, querido. Tudo na nossa vida tem processo. Tudo tem etapas a serem seguidas. A gente burlar essa etapa, a gente pular etapas, vai trazer
consequências seríssimas para a nossa vida lá no futuro. O que eu quero dizer para você é, você tem um tempo determinado nesse deserto. Cumpra tudo aquilo que você precisa cumprir. Atenda aos requisitos, aos protocolos divinos. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Ouça Deus, fale com Deus. Tire toda a traça, toda a coisa ruim que está dentro de você. Deus te chamou para evidenciar o que está no teu coração. Então, aprenda o que está no teu coração e substitui as coisas erradas pelas boas coisas. Mude, transforme. É preciso. Porque senão, queridos, tudo que você vai querer é o marido e a esposa de volta. Mas sem preparo nenhum, vai ter destruição lá na frente. Vai ter problemas mais sérios lá na frente. E Deus, ele não quer te castigar por aquilo que você fez de errado. Mas Ele quer te aperfeiçoar, para que você não faça mais nada de errado. Para que você faça o certo, para que você faça a coisa certa. É por isso que você está no deserto. É por isso que tem esse tempo de deserto. E algumas pessoas já estão vivendo um segundo deserto, mesmo sem terem voltado com o cônjuge. Estão vivendo o segundo, o terceiro, o quarto, porque o tempo que Deus deu para essas pessoas permanecerem no deserto, elas não fizeram um bom uso e tiveram que repetir o ano, tiveram que repetir o deserto. Quantas pessoas já estão em vários desertos sem terem a restauração dos seus casamentos porque não fizeram aquilo que deveriam fazer? Porque não respeitaram, porque não atenderam os requisitos divinos. Muitas pessoas têm um deserto maior, um deserto mais longo, mas é porque Deus quer tratar com elas, Deus quer trabalhar com elas e vai ser necessário mais tempo. Outras já não. Outras, o período de deserto é mais curto e só estão a longo prazo porque o tempo que Deus deu não foi bem aproveitado. Talvez você está demorando a ter a restauração do teu casamento, não é porque Deus estabeleceu um prazo longo. Muitas vezes é porque Deus estabeleceu um prazo curto e você está nesse ciclo, dando voltas no deserto, repetindo e repetindo diversas vezes aquilo que você deveria ter feito na primeira etapa, no primeiro momento. A Bíblia vem dizer lá no livro de Provérbios, no capítulo 26, verso 11, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Não sejamos como o cão para voltar ao vômito, a coisa nojenta, ao erro. Vamos nos aperfeiçoar, vamos nos corrigir agora, vamos buscar a Deus enquanto nós temos tempo hábil para isso, para que quando esse tempo de deserto acabar, a gente verdadeiramente venha viver a vida e a abundância que Ele nos prometeu. Que Deus abençoe você, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e reflita sobre esta mensagem. Que Deus te abençoe.